Mano, não é possível, esse controle tá muito ruim, mano. Eu queria saber quem é que mexeu nele. Hã? Mas quem é o seu Zé? Oi, não tem como falar de The King of Fighters sem falar no primeiro personagem principal da série, que foi Kyo Kusanagi. Ele foi o personagem principal da série da KOF 94 até a KOF 98. Depois disso ele continuou sendo o personagem principal, mas ele começou a dividir esse protagonismo com outros personagens também. Eu lembro que o Kyo me marcou muito na época por causa do estilo dele, da jogabilidade e também por causa das falas dele. Ele tem uma voz muito marcante. E a voz dele definia muito bem a personalidade que ele tinha. E nesse vídeo eu vou explicar tudo que o Kyo fala nas KOFs clássicas, tá? Da 94 até a 2002. Eu sempre tive a impressão de que o Kyo era o mocinho da história, bem comportado, bonzinho, sabe? Mas depois que eu vi as falas dele assim com mais atenção, eu meio que mudei um pouquinho de opinião. Somente lembrando que o Kyo é um personagem japonês, então tudo que ele fala está em japonês. Então muitas vezes a gente não pode só traduzir ao pé da letra o que ele fala pro português, tá? A gente tem que fazer uma adaptação assim, porque não é só outro idioma, é outra cultura também. E nem tudo que faz sentido lá no Japão faz sentido aqui no Brasil. E eu quero agradecer a minha amiga Kaori, que me ajuda muito quando eu tenho dúvidas assim em relação ao sentido de alguma palavra, alguma expressão ou algo do tipo, tá? A Kaori é minha amiga há muito tempo já. Atualmente ela mora lá em Tóquio e eu sempre tô falando com ela, tirando as dúvidas que eu tenho aqui em relação ao idioma japonês, tá? Muito obrigado, Kaori. Então vamos começar do começo. O que o Kyo fala na introdução, antes da luta, aquela introdução clássica dele? Ele fala Ikuze. Ikuze. Iku é o verbo ir em japonês. Ir, não tem segredo nenhum. E ze é uma partícula de ênfase, né? Como se fosse uma exclamação, não tem uma tradução, né? Quando você adiciona ze no final de uma frase, de uma palavra, de qualquer coisa, você está dando uma ênfase naquilo. Então, ikuze, ao pé da letra, é vou, né? Mas na verdade é uma expressão que quer dizer vamos lá, bora nessa, né? Seria o let's go, né? Que a gente tem no inglês, em japonês é ikuze. Somente lembrando que todas as falas do Kyo, assim como o Iori, são todas informais, tá? Assim, bem esdrúxulas mesmo, né? Porque eles estão na pancadaria ali, na porrada, né? Então eles não são nem um pouquinho educados. Porque no japonês, às vezes, você tem várias palavras pra falar a mesma coisa. Só que dependendo da palavra que você usa, você é mais educado ou menos educado. Agora, em relação à provocação do Kyo, ele muda bastante dependendo do jogo. Nas KOFs 94 e 95, ele faz isso. Ele não fala nada demais, né? Ele só tá reprovando o cara. Ele faz... Agora nas KOFs 96 e 97, ele fala isso aqui. Nani kusubutenda? Nani kusubutenda. Nani kusubutenda. Nani kusubutenda. Nani quer dizer o quê, né? É muito usado assim em perguntas, né? Kusubute quer dizer alguma coisa defumada, fumegante, que tá saindo fumaça. E esse da que ele fala no final, esse que é basicamente a letra N, é uma abreviação de no, que é uma partícula que é usada assim quando você vai expressar alguma dúvida numa pergunta, né? Você tá com curiosidade de saber alguma coisa. E o da é o verbo afirmativo, né? Que é o ser e estar. No japonês, o verbo que afirma, né? Eu sou, ou eu estou, ou isso é, esse verbo ele sempre vai no final. Então se a gente traduzir ao pé da letra, fica o que fumegante está, o que está fumegante, o que está defumado. Mas se a gente adaptar, ele tá perguntando o que tá defumado aí, o que tá saindo fumaça, o que tá queimando. E ele tá se referindo ao inimigo dele, porque ele tem o poder de fogo e provavelmente ele já queimou o cara e tá perguntando, né? Tá cheirando queimado? Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Agora na KOF 98 a provocação dele é essa. Mo oyasumi kai? Mo oyasumi kai. Mo oyasumi kai. Mo quer dizer já. Só lembrando que em japonês, quando você tem uma letra U na frente da O, na mesma palavra, né? Ele prolonga o som do O. Então, mo, na verdade, é mo. Oyasumi, literalmente, é boa noite. Você usa essa palavra basicamente quando você se despede de uma pessoa de noite. Você fala, boa noite, né? Ou então antes de dormir. Sei lá, você fala pro seu filho, pra sua mãe, né? Oyasumi, boa noite. Dando a entender que você vai dormir. Na verdade, só a partícula K no final das frases já representa uma pergunta muitas vezes, tá? Só que ele fala kai. Normalmente quem usa essa partícula kai é alguém que é superior. Por exemplo, um pai perguntando para um filho ou um chefe perguntando para um funcionário, tá? Então, o que eu basicamente está perguntando, mo oyasumi kai, já tá na hora de dormir, né? Se sentindo superior, né? Tá na hora de dormir, já tá achando que o cara tá sonolento, não tá levando a luta a sério, tá tirando uma com ele. Onde é que eu tô? Já na KOF 99, a provocação dele é essa. Akubi ga deru ze. Akubi ga deru
ze. Akubi ga deru ze. Akubi quer dizer bocejo. A partícula H é uma partícula de ligação, né? O bocejo, o que que tem? Deru é o verbo sair. E ze a gente viu que é a partícula de ênfase. Akubi ga deru ze. Se for traduzir ao pé da letra, fica o bocejo sai. Mas essa expressão em japonês quer dizer estou bocejando, né? Eles falam dessa forma, né? Que o bocejo tá saindo. O que eu falar Akubi ga deru ze quer dizer, eu tô bocejando. Nossa, tá chato isso aqui. Não tá me entretendo, não. Essa luta é muito fraca. Se ele não fosse falar alguma coisa e fosse fazer, ao invés de falar Akubi ga deru ze, ele podia simplesmente fazer assim. Né, que representa o que ele tava falando, né? É a mesma coisa. Agora na KOF 2000, ele fala isso. Asobi no tsumori ka? Asobi no tsumorika. Asobi no tsumorika. Asobi é brincadeira. A partícula no, ela relaciona dois elementos sempre, tá? Pode ser posse, pode ser alguma coisa que tem a ver uma com a outra. Então, asobi no, né? Alguma coisa a ver com a brincadeira. Tsumori quer dizer planejar ou então ter a intenção de. E a partícula K no final representa que é uma pergunta isso, né? Então, se a gente for ver asobi no tsumori é pretender brincar. E tá perguntando, K? Asobi no tsumorika. Você pretende brincar? Você tá querendo brincar? Né? Você tá levando isso na brincadeira? Essa é a ideia, né? Ele sempre na provocação dele, ele tá achando que o cara não leva a luta a sério, não é o suficiente pra entreter ele na luta. Já na KOF 2001, ele muda um pouquinho essa frase, ele fala isso. Asonderu no ka? Oi. Asonderu no ka. Asonderu no ka. Asonderu é de asobi, que é brincadeira. Só que asonderu quer dizer estar brincando. Alguma coisa que está acontecendo, né? Então asonderu é estar brincando. No é a partícula que expressa a dúvida e o ka a pergunta. Então basicamente ele está perguntando pro cara, você tá brincando? Isso é brincadeira? Vamos lutar, né? Essa é a ideia que dá, que ele passa, né? Já na KOF 2002, a provocação dele é praticamente um trava-língua, olha só. Kore kara nandaro? Ele fala kore kara nan daro. Kore kara nandaro. Só que ele fala tudo emendado, né? Então ele fala kore kara nandaro. Kore quer dizer isto. Kara é uma partícula em japonês que tem vários significados, mas um deles, muito importante, é alguma coisa de origem. Por exemplo, se eu falo em japonês eu, é ore. Então se eu falo ore kara, quer dizer alguma coisa de mim, né? A partir de mim, o quê? Se eu falo, por exemplo, Itália, que é Itária, Itária kara, é da Itália, alguma coisa que vem da Itália. Aqui no caso ele fala kore kara, disto, né? Daqui, né? A partir disso, alguma coisa assim. Nan pode ser o quê, ou pode ser qual, é muito usado em pergunta. É parecido com o nani, que a gente viu antes, né? Mas nan é tipo qual, o quê, depende de como é usado, tá? E o daro, ele tá buscando uma concordância, tipo, não é mesmo, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Se a gente traduzir ao pé da letra, não faz muito sentido, né? Porque kore kara, tipo, é daqui, nandaro. Tipo, daqui o que é mesmo, né? Fica sem sentido. Mas na verdade essa expressão, kore kara nandaro, é tipo, e agora? E daqui pra frente o quê? Tipo, ou seja, ele tá perguntando pro inimigo dele, e aí, vai fazer o que agora? Né? Tipo, você fez isso aí e agora é o quê? Isso aí e nada é a mesma coisa, mais ou menos é isso, a intenção dele, sabe? Mas é legal depois que você aprende a falar rápido isso, mano, é muito legal. Kore kara nandaro. Agora dos movimentos normais do Kyo, dependendo da King of Fighters, quando ele cai e se recupera já pra levantar, ele cai rolando, ou então quando ele se esquiva, ele fala isso. Ota, ota. Ele fala oto, oto. Só uma observação, que no japonês quando repete uma consoante assim, aqui no caso tem dois T's, na verdade tem um intervalo na fala, né? Se fosse, por exemplo, OTO, seria oto. Só que como tem dois T's, fica oto. Tem uma pequena pausa que é representada por esse símbolo pequenininho. Sempre que tiver esse símbolo pequenininho escrito em qualquer coisa japonesa, tem uma pequena pausa, tipo oto. Porque isso pode mudar totalmente a palavra, pode mudar totalmente o significado, tá? E basicamente, oto quer dizer opa, ops. Como se você vai tropeçar e quase cai, você oto, opa. Basicamente é isso, porque ele tá, né, ou se desviando de um golpe, ou então ele tá quase caindo e se levanta. E a partir da KOF 99, quando o Kyo faz um chute por cima, né, que é pra frente, o chute fraco que se aperta, ele fala isso. Kono! Ele fala kono, kono. Kono quer dizer este ou esta, né? Só que aqui ele não tá completando a frase, ele fala kono alguma coisa. Ao pé da letra seria esse... Só que se a gente for traduzir por português e adaptar, ficaria alguma coisa como ora seu... Tipo, ele não completou a frase. Basicamente é isso, seu... Porque kono dá pra ele completar pra xingar o cara. Por exemplo, se ele falasse kono yaro, é tipo seu otário, seu maldito, alguma coisa nesse sentido. Kono yaro é um xingamento, mas aí ele fala kono, seu... Ora seu fica muito coisa antiga de tiozão, né? Ora seu. Agora vamos pros golpes especiais do Kyo. Tem aquela magia clássica dele antiga que ele joga pelo chão, assim, que eu acho muito legal. O que ele fala?
kurae, né? Só que ele fala bem revoltado, né? Kurae! E kurae é um jeito bem informal de falar coma. Igual eu falei, em japonês às vezes tem mais de uma palavra para a mesma coisa. Se você fosse falar para alguém comer alguma coisa em japonês de uma forma educada, você falaria tabete. Tabete quer dizer coma. Você tá falando comer de um jeito assim mais normal. Agora se você fala kurae, é tipo, come essa porcaria, engole, toma seu trouxa, você não presta. Pô, é isso, sabe? Não tem como traduzir, porque no japonês tem essas nuances, né? Você muda a palavra pra falar a mesma coisa, só que de um jeito grosseiro ou de um jeito super educado. Então, kurae, ao pé da letra, quer dizer come, engole isso aqui, né? Só que ele tem muito mais o sentido, se a gente fosse adaptar, de toma, sabe? Tipo, toma isso, toma essa, nesse sentido assim, né? Então ele tá jogando fogo no cara e falando, toma! E a partir da KOF 96, o Kyo mudou o estilo de magia dele, né? Ao invés de jogar pelo chão, ele dá socos que tem fogo na mão dele, assim. E esse Kurae, ele continua falando, mas só quando ele faz a magia forte. Kurae! Agora, quando ele faz a magia fraca, ele mudou o que fala e tem várias combinações. Vamos dar uma olhada primeiro no que ele fala nas KOFs 96, 97 e 98, quando ele faz a magia fraca. Bodiga ameze. Bodiga ameze. Bodiga ameze. Essa palavra body vem do inglês body, que é de corpo, né? Mas ela não quer dizer corpo. Existe uma palavra em japonês para corpo, que é karada. Mas o que acontece? No japonês, eles pegaram essa palavra do inglês para se referir mais ao torso da pessoa quando se trata de artes marciais, né? Então, quando você fala body, né, você está se referindo mais à parte de cima do corpo e mais num contexto de luta. Por exemplo, é um termo que é usado muito no boxe lá no Japão. É mais ou menos aqui no Brasil. A gente fala shopping para falar de uma galeria, né? A gente tem galeria, que é menor, e a gente tem shopping, que é maior, mais bem estruturado. Mas os dois, basicamente, se você for ver, é a mesma coisa. A gente só pegou uma palavra do inglês para expressar uma coisa diferente. O japonês fez a mesma coisa. Pegou a palavra body, né? Com a pronúncia deles body, para se referir à parte de cima do corpo, no contexto mais de artes marciais. Então, body é o torso da pessoa, a parte de cima do corpo, tá? Ga é a partícula de conexão, que a gente já viu. Aí ele fala ameze. Esse ze é a partícula de ênfase, a gente já viu. Agora, essa palavra ame, que ele fala, é um jeito informal da palavra amai, que quer dizer doce, ou pode ser também fraco, né, enfraquecido. Então esse significado dessa frase dele é bem simples, né? Ele fala bodiga ameze. O seu torso, se referindo ao torso do inimigo, né? O seu torso é fraco, está fraco, né? Porque se você prestar atenção, ele dá um soco bem nessa região do torso mesmo, bem ali no abdômen do cara, na parte de cima. Então ele tá batendo no cara e falando, seu corpo aí tá fraco, né? Essa parte aqui, essa região do torso tá fraca. Se a gente fosse adaptar pro português, eu acho que ficaria mais natural se ele falasse só você é fraco, ou então seu fraco, sabe? Ao invés de especificar a parte do corpo que tá fraca, né? Agora, se você continua esse golpe, né, na parte de cima, seja com um soco mesmo ou com um chute, ele muda o que ele fala. O bodiga, ele continua, mas aí ele muda o que vem depois, ele fala isso. Bodiga, orusu daze! Bodiga, orusu daze! Ele fala bodiga, orusu daze. Bodiga, orusu daze. Bodiga, a gente já viu, né? Que é o seu torso, o que, né? Seu corpo, o que. Uma observação, no japonês, quando você tem o SU, muitas vezes tem o som mais só de S mesmo, né? Então, ao invés de falar orusu, você fala orus. E orus quer dizer ausente ou então distraído. Tá, ele tá afirmando, tá falando e o Z pra dar ênfase, né? Então, daze, tipo, Então, ele tá falando que o corpo do cara aqui, dessa vez, está distraído. Bodiga, orusu daze, né? Seu corpo, seu torso tá distraído, não tá presente na luta, né? Alguma coisa nesse sentido. Para ficar de um jeito mais natural em português, eu acho que seria legal se ele falasse: seu corpo não tá preparado, você não está em condições, você está despreparado para lutar. Eu acho que isso aí faria mais sentido, né? Engraçado é que ele vai batendo no cara e humilhando ele, né? Falando que tá fraco, tá distraído, tá despreparado. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Agora, se você completa esse golpe, mas indo pro chão, né? Que ele termina socando no chão, ele fala essa variação. Bodiga, garaki daze! Bodiga, garak daze. Bodiga, garak daze. Garak dá a ideia de vazio, mas a ideia de vazio que tá faltando alguma coisa, né? Não que tá só vazio. Então ele tem esse sentido de ser algo sem defesa, tá faltando uma defesa ali, faltando algo que proteja. Então a gente pode falar que garak é sem defesa, né? Depois ele fala daze, que é igual, ele tá afirmando com ênfase, igual da frase anterior. Então basicamente ele tá falando que o torso do inimigo tá sem defesa, tá desprotegido, né? Bodiga, garak daze. Seu torso, seu corpo está desprotegido, né? Não tem defesa. Se a gente fosse traduzir para português de um jeito mais natural, acho que poderia ficar: sua defesa é ruim, ou então você não sabe se defender, alguma coisa nesse sentido. Aí a partir da KOF 99 para frente, se você faz só magia fraca com soco, ele muda um pouquinho o que ele fala isso. Bodiga,
甘い Bodiga amai. No outro ele falava bodiga ameze. Nesse ele fala bodiga amai. E como eu falei, amai é a mesma coisa que o amé, né? Só que amai é um pouquinho menos informal, é um pouquinho mais certo, assim, mais educado, assim, sabe? E ele tirou o zé. Ele fala amai só. Ele termina ali. Então ele fala bodiga amai. Seu corpo é fraco, seu torso é fraco. Só que ele tá sendo um pouco menos mal educado, digamos assim. E aí se você completa essa magia, aí sim ele fala o que ele falava nos outros. ボディが甘えぜ Bodiga, ameze. Ele só varia um pouquinho, mas ele fala a mesma coisa. Agora tem um golpe do Kyo que é bem curioso, porque é tipo um gancho e também é um antiaéreo e também é uma reversal. Se o cara bate, ele dá um soco com fogo, que ele fala na 97 e na 98, isso. させるか Ele fala saseru-ka. Saseru-ka. Saseru, ele vem do verbo fazer, mas ele tá na forma causativa. Calma que eu explico. Em japonês a gente tem os verbos regulares normais e a gente tem um verbo na forma causativa, que a gente não tem em português. Por exemplo, o verbo fazer em japonês é suru. Suru quer dizer fazer. Saseru é a forma causativa do verbo, quer dizer deixar fazer, deixar alguma coisa fazer ou deixar alguém fazer. É quando você deixa a pessoa executar aquele verbo. Em português você tem que falar uma frase inteira, tipo eu deixar fazer. Agora em japonês não, você tem um verbo só pra isso, que você deixa a coisa ser feita. Então, saseru é deixar fazer, é um verbo, tá? E ka é a partícula de pergunta que a gente já viu. Então, o que eu falo? Saseru ka, deixar fazer, te deixar fazer, ele tá se perguntando, na verdade, é uma pergunta mais retórica, assim, ele não tá esperando uma resposta. E faz sentido porque ele tá interceptando o golpe do cara, né? Dá a ideia, tipo, né, deixar você fazer isso? Eu? Sabe, incrédulo, assim. E a gente tem uma expressão em português que encaixa perfeitamente nisso, que é, até parece. Esse até parece é o mesmo sentido, né? Imagina que você tá na briga, o cara vai te dar um soco, aí você desvia. Até parece. Te deixar fazer isso? Até parece. E nas KOFs 99 e 2000, ele faz esse mesmo golpe, só que ele muda o que ele fala. Ele fala isso. なめんな Ele fala namen na. Namen na. Namen é um jeito informal de falar lamber, né? Que é do verbo nameru, lamber. E o na é um jeito de negação. Então, namen na seria não lamber, não lambe. Ao pé da letra não faz sentido nenhum. Só que o que acontece? Eles usam a palavra do verbo lamber como gíria pra falar pra pessoa não mexer com ela. Então, namen na é tipo, mexe comigo não. Ou então, sei lá, tá me tirando? Tá achando o quê? É mais ou menos isso. No Japão, quando alguém fala alguma coisa e a pessoa não gosta, por exemplo, aí ele fica bravo, ele vai lá, tá me tirando? Não brinca comigo não. É mais ou menos esse sentido assim. Agora tem um golpe do Kyo que eu acho muito estiloso e muito legal, que é aquele que ele corre, agarra o cara e o cara meio que explode com fogo, né? E ele só tem esse golpe da KOF 95 até a 98, e ele fala isso. 燃えろ Ele fala moero. Moero! Moero simplesmente é um jeito de falar queime, né? Ele tá mandando o cara queimar. Faz todo sentido, ele tá explodindo o cara na mão com fogo ali, esse golpe é mó da hora. A partir da KOF 99, esse golpe mudou totalmente. Ao invés de correr e agarrar o cara, ele faz um soco super desengonçado, super estranho, que é esse daqui. 燃えろ Eita porra. Ele fala a mesma coisa, só que o golpe não é tão legal assim na minha opinião. Aí na KOF 2000, esse golpe mudou de novo e ele mudou o que ele fala também, ó. Ele fala isso. 押せぜ Ele fala Ose Zé. Ose é lento, tá? Ele tá falando que o cara é lento. E Zé a gente viu que é uma partícula de ênfase, né? Então ele tá simplesmente falando que o cara é lento, o inimigo dele é lento. Você é lento, seu lento. E dando uma suvacada de fogo ali. Na verdade ele dá um soco, mas parece que o fogo sai do sovaco porque ele levanta a mão bastante ali, né? Ose Zé! Aí na KOF 2001 e 2002 esse golpe continuou igualzinho, só que ele mudou o que ele fala. ぶっ飛ばしてやる Mano, ele fala com a voz mó revoltada, né? Ele fala Bu Tobaste Yaru. Bu Tobaste Yaru. Só que ele fala muito revoltado, você quase não consegue entender. Bu Tobaste Yaru. É a suvacada nervosa mesmo. Se a gente pegar só a palavra Tobaste, ele tá falando pule, ou então voe, né? Vai pra longe, ele tem esse sentido, assim, da pessoa sai voando. Só que em japonês, quando você coloca esse Bu antes e tem aquela pausinha que eu falei pra vocês, olha só, em vez de ficar butobaste, ele põe aquela pausinha, então fica butobaste. Esse bu, ele dá uma ideia de acrescentar violência, acrescentar uma raiva no que a pessoa tá falando. Então tudo que você fala com bu antes, tá intensificando de um jeito bem com raiva mesmo. Então não é só tipo, voa pra lá. Então é, voa pra lá que eu te odeio, você vai ver. Tipo isso, entendeu? Quem assiste anime já deve ter escutado isso bastante, porque tem o verbo koros, que é matar. E aí muito personagem fala, bukoros, vou matar mesmo, vou estraçalhar, vou...
né? Então essa é a ideia desse bu. Butobashite é tipo, voa pra longe mesmo, definitivo, te odeio. E esse yaru é um jeito de falar vou fazer. Se a gente for traduzir butobashite yaru, literalmente fica vou fazer você voar pra longe e eu tô com muita raiva de você. Basicamente é isso. Perde um pouco do sentido pro português, não tem como a gente transferir esse sentimento da palavra em palavras pra cá, só se a gente acrescentasse uns palavrão. Tipo, voa, seu filho da p... Voa daqui, cara. Voa, seu arrombado. Se a gente fosse adaptar sem colocar os palavrão, que é melhor, né? Poderia traduzir tipo, sai daqui, ou então cai fora, vaza daqui, some da minha frente, com um tom de bastante raiva na voz. Sai, Lazarento! Agora o Kyo tem um golpe que ele dá meio que uma volta por cima e dá um chute, que é um chute bem estiloso. Até a KOF 98 ele só fazia um gritinho só. Aí da 99 pra frente ele começou a falar isso. Ele fala kochi daze, kochi daze. Kochi quer dizer aqui, né? Mas ele dá a ideia de direção também, tipo, daqui alguma coisa tá vindo, sabe? Não é simplesmente aqui. Ele não tá falando só do lugar, ele tá falando tipo daqui, ó. E daze a gente já viu que é uma afirmação com ênfase, né? Então, kochi daze, ele tá literalmente falando aqui, ó, daqui de cima. Tipo, porque esse golpe é bem rápido, então ele aparece lá em cima já. E às vezes, não sei, o inimigo pode estar distraído. Aí ele escuta aqui. Se a gente fosse adaptar pro português, eu acho que a única coisa que poderia ficar pra complementar seria aqui em cima, pá, e toma na cabeça. Agora vamos para os movimentos especiais do Kyo. O que ele fala nesse especial clássico que ele tem em todas as KOFs? Ele fala Kurai Yagare. Kurai Yagare. Dependendo da KOF, ele fala o Kurai enquanto ele segura o fogo. Depois, quando você solta o botão, ele fala Yagare. E tem umas também que, se você prestar atenção, ele só fica e aí quando você solta ele fala tudo Kurai Yagare. Esse Kurai que ele fala, você lembra da magia que ele jogava no chão? Que ele fala Kurae, com E no final? Então é a mesma coisa, tá? É esse jeito informal de comer, né? De toma essa, engole isso, né? Mas por que aqui tá com I? Porque ele adicionou uma outra palavrinha na frente, né? Que é Yagare, que é do verbo Yagaru. Esse Yagare, você adiciona na frente de algum outro verbo que você quer dar uma ênfase com desprezo, com raiva pra pessoa. É parecido com aquele bu que a gente viu antes. Só que aquele bu, ele adiciona uma certa violência. E esse Yagare, ele adiciona um certo desprezo, assim, é uma coisa mais esdrúxula ainda, eu acho. Então esse Kurai Yagare, ele tá só reforçando aquele Kurai de antes, né? Então come isso mesmo, engole esse bagulho todo e toma e vai, eu te odeio, vai, sai pro escambau você. É tipo, é bem revoltado mesmo ele. O maluco é brabo. Eu acho que esse especial pro português adaptado ia ser tipo, toma essa, toma isso mesmo, só que ia ter que ter mais uma revolta na voz aí, ou então colocar palavrão, igual eu falei, né? Mas é porque no japonês não tem meio que palavrão, a gente expressa em português raiva com palavrão, xingando, né? Em japonês ele tem essas palavras assim, esses termos que não tem como traduzir, mas expressa muita raiva. Agora vamos ver o especial secundário do Kyo, que mudou bastante, tanto o que ele faz como o que ele fala. Na KOF 97, no especial secundário, ele fala isso. Kore ga Kusanagi no Ken da! Kore ga Kusanagi no Kenda. Kore ga Kusanagi no Kenda. Kore a gente viu que é isto, este ou esta. Ga é uma partícula de ligação. Kusanagi é do sobrenome dele, de Kyo Kusanagi. Então Kusanagi ele tá falando do sobrenome dele mesmo. Depois ele fala a partícula no, que é a partícula de relação que a gente já viu. Ken. Ken quer dizer punho. E depois ele fala da no final, que é a afirmação, né? Aqui no caso é. Então, Korega, este é Kusanagi no Ken, punho do Kusanagi, ou punho dos Kusanagi, porque ele é do clã Kusanagi, né? Depois da no final, ele afirma. Então, este é o punho dos Kusanagi, este é o punho Kusanagi. E faz sentido, porque é o punho de fogo que ele tá dando vários socos no cara ali, e é só ele tem esse socão aí. Agora na KOF 98, o especial é o mesmo, mas ele muda um pouquinho o que ele fala isso. Kusanagi no kobushi wo! Misete yaru Kusanagi no kobushi wo. Misete yaru Kusanagi no kobushi wo. Misete quer dizer mostrar, é o verbo mostrar. Yaru a gente viu que é vou fazer, né? Então misete yaru é tipo eu vou mostrar pra você. Tipo, ele tá dando uma ênfase ali. Depois Kusanagi de novo no Kobushi. Kobushi, na verdade, é o mesmo símbolo de Ken. É punho também, só que é uma outra leitura. Dependendo de como é colocado na frase, onde é colocado na frase essa palavra, ele pode mudar a leitura, mas o significado é o mesmo, tá? É punho. E o o é uma partícula de ação. Aqui, na verdade, ele meio que quebrou a frase, porque ele fala Kusanagi no Kobushi wo. O punho do Kusanagi, o que ele vai fazer? Lá no começo, Misete yaru. No japonês, às vezes, você pode inverter a frase, quebrá-la no meio e pôr o final no começo, se você quer dar ênfase em alguma parte específica. Então, por exemplo, ele
poderia ter falado Kusanagi no kobushi wo Misete Yaru, né? Eu vou mostrar o punho dos Kusanagi, né? Só que ele quis dar uma ênfase no eu vou mostrar, né? Então ele inverteu. Misete Yaru, Kusanagi no kobushi wo. Eu acho que em português talvez desse pra fazer. Eu vou te mostrar o punho dos Kusanagi. Esse é o punho dos Kusanagi, eu vou te mostrar. É mais ou menos isso. E tanto na 97 quanto na 98, que o especial é igual, se você faz o especial e fica apertando o soco igual um louco, ele termina o especial e ainda faz meio que uma provocação, né? E aí ele fala isso. 見せてやる草薙の拳を 歴史が違うんだよ。 Ele fala Rekishi ga chigaun dayo. Rekishi ga chigaun dayo. Rekishi quer dizer história. Tipo, sei lá, minha história, meu passado, sabe? Nesse sentido. Ga é a partícula de conexão. Chigao quer dizer diferente. Alguma coisa errada ou diferente, né? Depois esse dayo, ele tá só afirmando, né? Esse da quer dizer é. E o yo no final ele tá dando uma ênfase, como se fosse uma exclamaçãozinha, né? Então, ao pé da letra, Rekishi ga chigaun dayo, a história é diferente. A história é outra. A história não é a mesma. Então, se você pegar com o que ele falou antes, esse é o punho dos Kusanagi, a história é outra. Então, acredito eu que ele tá falando do golpe dele ou da linhagem dele. É mais ou menos tipo, você quer o punho dos Kusanagi, né? Aqui a história é outra. Né? O punho dos Kusanagi é o clã que não compara com você. Quem é você perto da gente, né? A história aqui é diferente. Eu acho que é mais ou menos isso que ele tá querendo dizer. Ele tá falando que a história é outra, o passado dele é outro. Não se compara com o inimigo dele, que acabou de levar na boca ali o especial. Rekishi ga chiganda, ó. Agora na KOF 99 esse especial mudou. Ele dá só um socão só e ele fala isso. 受けろこのブロー O Kero, Kono Buro. O Kero, Kono Buro. O Kero, ele tá falando pro cara receber, assim, receba, né? Que é do verbo ukeru, que é receber. Então, o Kero, receba. Kono é este, esta, a gente já viu. Buro. Esse burô vem do inglês blow. E esse blow do inglês é como se fosse um ataque, uma pancada, né? Então ele falou em inglês aqui para ficar um pouco mais estilizado. Então é bem simples esse. O kero kono burô é receba este ataque, receba essa pancada, esse soco. Se a gente fosse adaptar pro português é tipo toma essa, toma isso. 受けろこのブロー Aí na KOF 2000 esse especial mudou um pouco e ele fala outra coisa. これで決めるぜ Kore de kimeruze. Kore de kimeruze. Kore é isto. Essa partícula de é uma partícula que não tem uma tradução certa, mas ela mostra como alguma coisa é feita, ou com alguma coisa, né? Então kore de seria mais ou menos com isto. Kimeru é do verbo decidir. E ze é a partícula de ênfase. Então kore de kimeruze a gente pode traduzir como com isto será decidido, vai ser decidido, dando uma ênfase. Então ele tá dando soco, ele fala com isso vai ser decidido. O que ele quer dizer é que com esse golpe ele vai decidir a luta, né? Ou ele vai ganhar, ou não sei, de repente vai ganhar uma vantagem muito grande, né? Para português eu deixaria também como toma essa. Eu acho que ia deixar tudo como toma essa, toma isso, toma aquilo. Toma. Agora na KOF 2001 ele tem especial que ele agarra o cara. Aí ele fala isso. 遊びは終わりだ Ele fala asobi wa owarida. Asobi wa owarida. Isso aqui não tem segredo porque é a mesma coisa que o Yori fala no especial clássico dele, né? Asobi é brincadeira, wa indica o assunto, owarida é acabou, terminou. Então asobi wa owarida é a brincadeira acabou, a brincadeira terminou. Eu achei curioso que esse especial é meio que o oposto do Yori, porque o Yori primeiro bate, agarra e explode o cara. E o Kyo primeiro agarra, explode e vai batendo. 遊びは終わりだだけだけそして死ね遊びは終わりだ O Kyo achou o especial do Yori muito estiloso e quis fazer parecido, olha só. Mentira! Agora na KOF 2002, esse mesmo especial virou o secreto do Kyo. E aí ele fala algumas coisas a mais, ele fala isso. 遊びは終わりだ俺からは逃げられねえんだよ響け Ele fala igual no outro, né? Asobi wa owarida, a brincadeira acabou, só que depois ele completa. Ele fala ore kara wa nigerarenendayo. Calma que é uma frase meio grande mesmo. Ore kara wa nigerarenendayo. Ore kara wa nigerarenendayo. Ore quer dizer eu. Kara a gente já viu que pode ser alguma coisa de origem, né? Então ore kara é de mim. Wa indica o assunto. De mim
o quê? Aí ele fala nigerarenen. Nigerarenen é não vai conseguir fugir. Isso tudo é um verbo só em japonês. Os verbos no japonês são flexionados de um jeito diferente. Então nigeru é fugir. Nigerareru é conseguir fugir, né? É um verbo só para conseguir fugir. Em português a gente tem que juntar dois verbos. Então nigerarenen é não conseguir fugir. E pode ser tanto presente como futuro. Não conseguir fugir ou não vai conseguir fugir. Da é uma afirmação. Tô falando né? Tá afirmando isso. E o yo, ele tá dando uma ênfase ali. Tá exclamando. Orekara wa nigerarenen da yo. Você não vai conseguir fugir de mim. E no finalzinho desse secreto ele fala mais uma palavra ainda, que é essa. Hibike! Hibike. Hibike! Hibike quer dizer ressoar, ecoar. Então esse hibike, ele tá falando pro cara ressoe, ecoe, né? Mas no sentido de gritar também, que grite bem alto, a plenos pulmões. Então tudo completo fica asobi wa owarida, orekara wa nigerarenen da yo, hibike! A brincadeira acabou. Você não vai conseguir fugir de mim. Grite. Se você adaptar pro português, eu acho que só ia mudar essa parte do final. Ao invés de ressoe, ecoe, ficaria grite. Eu sou de capeta. Agora vamos ver o que o Kyo fala nas poses de vitória dele, né? Tem a pose de vitória clássica dele, que ele fala isso. Moetaro? Ele dá um risinho, depois ele pergunta, moetaro? Moetar é o passado do verbo queimar, então é queimou. Ro, no final que ele fala, vem de darou, né? Que é aquele buscando uma concordância, perguntando, tipo, não é mesmo, né? Só que ele abreviou, em vez de falar moeta darou, ele falou moetaro, né? Ele emendou. Então fica bem literal, quando ele fala moetaro, ele tá perguntando, né? Ele fala queimou, se queimou aí. E nessa pose de vitória você vê que ele acende o fogo na ponta do dedo dele e depois ele apaga. Acho que em todas as coffees clássicas ele tem essa pose de vitória, às vezes ele muda só um pouco a entonação de como ele fala, mas ele fala a mesma coisa. E agora tem uma outra pose de vitória clássica dele, que é essa. Ore no kachi da! Dependendo da coffee, ele também muda a entonação, né? Mas ele fala ore no kachi da. Nas coffees mais antigas ele fala com mais energia, né? Ele fala ore no kachi da! E depois lá da 99 pra frente ele fala com um pouco mais de calma, né? Ele fala ore no kachi da. Ore quer dizer eu, no, né, a partícula de relação, kachi é vitória. Então, ore no kachi é a minha vitória. E o da é a afirmação, né? Então, ore no kachi da é a minha vitória. A gente poderia adaptar para eu ganhei. Simplesmente isso, então ganhei. Eu venci! Aí a partir da Coffee 96 ele tem uma outra pose de vitória que ele fala isso. Anta ja moene. Anta ja moene. Anta ja moene. Anta é você. Não tô chamando você de anta não, calma. É que você em japonês é anata, né? De um jeito mais educadinho. Aí de um jeito mal educado, em vez de falar anata, você fala anta. Você tira aquele na, vira um an. Então anta é você, de um jeito mal educado. Não, você entendeu, né? Já é uma abreviação, na verdade ele abreviou duas partículas. Ele abreviou D e o A. D, que é aquela partícula que a gente viu que não tem uma tradução muito certa, que é um instrumento, né? Por exemplo, anta D é tipo com você. E o A indica o assunto. Se for você, o quê, né? Só que em vez de falar deu a, ele falou já. Moene é o jeito bem informal de falar não queima. Ao pé da letra fica tipo com você não queima. Se for você, não queima. Só que o que ele quer dizer aqui é o seguinte, se você prestar atenção nessa pose de vitória dele, ele finge que vai acender o fogo com a ponta do dedo, igual naquela outra pose lá, mas ele não acende, só abaixa a mão. Anta ja moene. Então ele quer dizer que não vale nem a pena queimar o meu fogo com você, né? Se for com você, não queima não. Eu não vou queimar meu fogo não. Então ele tá menosprezando o adversário dele. Não vale nem a pena acender meu fogo com você. Que pena. Aí na Coffee 97 e 98 ele tem essa mesma pose de vitória, ele fala a mesma coisa, só que ele acrescenta um finalzinho diferente. Ele fala um na. Anta ja moene na. Então ele fala anta ja moene na, né? Então ele só tá buscando uma concordância, né? Quando você fala na, ele tá buscando uma concordância, mas ele tá falando pra ele mesmo, né? Ah, não vale nem a pena usar meu fogo com você, né? Tipo, falando pra ele mesmo, né? Então é isso, agora a gente sabe tudo que o Kyo fala nas coffees clássicas, tá? Da 94 até 2002. É claro que na 2002 tem aquele personagem Kusanagi, só que como ele é uma outra versão do Kyo, eu vou fazer um vídeo só pra ele futuramente, tá? Então o que o Kyo normal clássico fala, né? A gente já sabe tudo. Mas fala pra mim, você já sabia de alguma frase dele? Se achou legal, gostou do que ele fala, né? Mudou a sua visão que você tem do personagem? Fala pra mim nos comentários aqui e fala pra mim qual personagem você quer ver o significado das falas aqui do King of Fighters, que eu tô anotando todos que eu vejo aqui nos comentários, eu tô fazendo uma lista. Então o personagem que tem mais pedidos é o que eu tô fazendo primeiro. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like, tá? E não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. Então é isso e tchau. Agora eu vou fazer os golpes tudo pegando fogo aqui, ó, porque é fogo esse jogo aqui, né? King of Fighters é um jogo quente mesmo. Eu tô até com calor aqui agora. Zé é doido. Ah, que seu Zé o quê, mano? De novo essa história.